Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o professor Renier Alves Costa e o tema da aula de hoje, dando continuidade ao nosso curso de Química Geral, é propriedades periódicas dos elementos químicos. No começo do século XIX, um considerável número de elementos e compostos foram descobertos apresentando semelhanças em suas propriedades. Isso chamou a atenção dos químicos que, ao longo da história, propuseram inúmeras formas de organizar os elementos segundo as suas propriedades, fazendo com que a tabela periódica que conhecemos hoje tenha tido várias versões ao longo de 200 anos de história. A primeira tentativa de organizar os elementos em grupos ocorreu em 1789, quando o químico francês Antoine Lavoisier publicou uma lista de 33 elementos químicos no seu livro Traité élémentaire de chimie, que em português é Tratado Elementar da Química. Nessa sua obra, Lavoisier classificou tais elementos em 4 grupos, que eram substâncias simples, substâncias metálicas, não metálicas e salificáveis ou terrosas. No entanto, essa classificação não era muito precisa e os químicos continuaram na busca com o intuito de desenvolver um esquema de classificação de elementos mais preciso. Mais tarde, no ano de 1829, o químico alemão Johann Wolfgang Dobenreiner organizou a primeira tabela periódica da história. Nessa tabela, 30 elementos químicos conhecidos foram agrupados em tríades, grupos de 3, com bases em suas propriedades químicas. Lítio, sódio e potássio, por exemplo, foram agrupados como sendo metais reativos. Dobenreiner observou também que, quando organizados por massa atômica, o segundo membro de cada tríade tinha aproximadamente a média da massa do primeiro e do terceiro. E isso ficou conhecido como Lei das Tríades. Então perceba aqui que para a primeira tríade, a massa do lítio é 6,9 e a massa do terceiro elemento, que é o potássio, é 39. E a média dos dois dá 22,95, que é exatamente a massa do sódio, que é 23. Para a segunda tríade, o primeiro elemento é o cálcio, de massa 40, e o terceiro elemento é o bário, de massa 137,3. E a média dos dois dá 88,65, que é exatamente a massa do estrôncio. O químico alemão Leopold Gmelin trabalhou com o sistema de Dobenreiner e, por volta de 1843, ele expandiu o conceito das tríades, propondo uma tabela periódica com 8 tríades, 3 tétrades, 2 grupos de 5 e um grupo de 6. Como vocês podem perceber aqui, os grupos circulados em vermelho correspondem às colunas da tabela periódica atual. Então, por exemplo, temos aqui a família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Aqui na outra extremidade, os metais alcalinos, lítio, sódio e potássio. Aqui embaixo, o grupo dos metais alcalinos terrosos, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. E veja que os elementos circulados em azul correspondem a elementos que pertencem ao mesmo período ou linha na tabela periódica atual. Veja que algumas coisas dessa tabela periódica são similares, batem, mas alguns grupos estão incorretos. Por exemplo, o oxigênio, ele não está aqui no mesmo agrupamento do enxofre, e o boro, que faz parte do grupo do carbono aqui, Então veja a discrepância. Por volta de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre Champ-Courtois resolveu propor uma nova organização dos elementos químicos, conhecido na época, com o intuito de facilitar o estudo deles na mineralogia. Em sua tabela, Champ-Courtois distribuiu os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro, como vocês podem ver aqui na figura. Com essa organização, Champ-Courtois observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Essa proposta ficou conhecida como parafuso telúrico. Então, veja aqui nessa figura, aqui na esquerda,
que no parafuso telúrico de Champ-Courtois foi construído dois eixos, um eixo com as massas dos elementos até 16 e outro eixo aqui, ó, apresentando valores de massa até 50, onde os elementos de uma mesma linha formam o que conhecemos como família na tabela periódica atual. Essa tabela ela funciona como uma espécie de mapa. Se unirmos as duas extremidades do papel, teremos o formato de espiral, semelhante a um cilindro ou parafuso, fornecendo uma espécie de tabela 3D. No ano de 1865, o químico inglês J.R. Newlands propôs uma tabela baseada em um esquema de oitavas, similar à oitava de uma escala musical. Nessa tabela, Newlands organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e os colocou em colunas verticais. Cada uma dessas colunas verticais possuíam 7 elementos. Newlands observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas de uma respectiva nota apresentavam propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, aqui nessa tabela, se organizarmos os elementos químicos de acordo com a ordem crescente de massa atômica e os associarmos a uma escala musical, teremos para as 7 primeiras notas os elementos hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Daí terminamos a primeira oitava. A próxima oitava, ou seja, o mesmo ciclo de notas da escala que se repete, seriam correspondentes aos próximos elementos da sequência, que seriam o flúor, sódio, potássio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre, já que estamos seguindo a ordem da massa atômica, tá? Não esqueçam disso. Então, cada elemento pertencente a uma mesma oitava pertenceria ao mesmo grupo, ou seja, apresentariam as mesmas propriedades químicas ou propriedades químicas semelhantes. No caso, o hidrogênio e o flúor pertencem à mesma oitava, que é a nota Dó. Logo, apresentam propriedades semelhantes. Vejamos aqui outro exemplo, na tabela, o lítio e o sódio eles pertencem à mesma oitava, a nota Ré, e, portanto, apresentariam as mesmas propriedades químicas. Para Newlands, havia um padrão na natureza que seria semelhante às notas de uma escala musical, mas é óbvio que esse modelo apresentava inúmeras falhas em organizar os elementos segundo as suas propriedades. A primeira tabela a ter aceitação entre os químicos foi elaborada por Dmitri Mendeleev em 1869 e a sua tabela ela demonstrava avanços em relação às tentativas dos seus antecessores, onde os elementos eram listados em colunas segundo a massa atômica. Porém, em alguns casos, a ordem sugerida pelas massas atômicas foi ignorada, resultando na alternância de alguns elementos, como foi o caso do telúrio e do iodo. Veja aqui, tá? Resultando em uma tabela semelhante à atual. Em 1871, Mendeleev publicou uma versão mais completa da sua tabela periódica. Nessa versão, ele previu a existência dos elementos gálio e germânio. Na construção da sua classificação periódica, Mendeleev não apenas sistematizou e organizou dados, mas também elaborou conceitos e relações fundamentais entre os elementos. Mendeleev estava certo de que os elementos químicos possuíam uma relação entre suas propriedades, que é o que chamamos na química de lei periódica. Porém, para Mendeleev, essa relação surgia quando os elementos eram organizados segundo a ordem crescente de massa atômica. E com isso ele afirmou que as propriedades das substâncias simples, a constituição de seus compostos, assim como as propriedades desses últimos, são uma função periódica dos pesos atômicos dos elementos. O químico alemão Lothar Meyer também publicou uma tabela similar no mesmo período, mas que só teve reconhecimento anos depois. Sua tabela constava de 50 elementos, onde demonstrou a variação das propriedades periódicas volume molar e ponto de ebulição. A sua tabela também foi organizada em função da massa atômica.
similar, né, aí à tabela do Mendeleev. Em 1913, o físico inglês Henry Moseley analisou as frequências de linhas espectrais de raio-x de um total de 40 elementos e verificou que as frequências de raio-x emitidas pelos elementos, além de serem características de cada elemento, relacionavam-se ao número inteiro, Z, que estaria ligado ao número de cargas positivas no núcleo do elemento em questão. Essa relação entre a frequência e esse índice Z é conhecida como lei de Moseley, que é essa equação aí. Raiz da frequência, né, no raio-x é igual a constante A vezes esse índice Z menos a constante B. Esse número, o Z, ele é atualmente conhecido como um número atômico, que, como nós sabemos, corresponde ao número de prótons no núcleo de cada átomo. Moseley percebeu que esse índice, o número atômico Z, é o que caracteriza inequivocadamente um dado átomo como sendo um átomo de um elemento químico e não a sua massa. Os estudos de Moseley fizeram com que o número atômico passasse a ser a variável independente da lei periódica, permitindo assim, né, elencar os elementos corretamente segundo as propriedades químicas. O trabalho de Moseley foi de fundamental importância para a química e serviu para dirimir um erro em que a química se encontrava na época, né, que era ordenar os elementos pela massa atômica e não pelo número atômico. A título de curiosidade, os raios-x são produzidos quando um feixe de elétrons colide com um metal qualquer. Em um tubo de raios catódicos, por exemplo, o cátodo, quando aquecido pela passagem de corrente elétrica, libera elétrons em alta velocidade. Esses elétrons são fortemente atraídos pelo ânodo, no qual acabam colidindo com os átomos do ânodo, como é possível observar aqui no esquema abaixo. A colisão de elétrons em alta velocidade com os átomos do ânodo levam à liberação dos famosos raios-x. Quando um elétron da camada K de um átomo pertencente ao ânodo recebe energia oriunda do choque de um elétron que saiu em alta velocidade do cátodo, ele é expelido do átomo, fazendo com que um elétron da próxima camada, no caso da camada L, ocupe a vacância, liberando energia em forma de ondas que constitui o raio-x. Essa vacância ela pode ser preenchida por elétrons da camada L, que vai gerar os raios-x K-alfa, ou de uma camada M, né, que vai gerar os raios-x K-beta. Essas emissões de raio-x geram linhas espectrais semelhantes àquelas do espectro de emissão que vimos quando estudamos o átomo de Niels Bohr. Aqui, Moseley achou uma relação matemática onde as frequências de raio-x são proporcionais ao quadrado do número atômico Z do elemento que as emite. E como dito, o número atômico Z, né, é o que define cada elemento. E a periodicidade química tem como variável independente esse valor aqui, o número atômico Z. Bem, mas o que seria a periodicidade dos elementos, ou a lei periódica dos elementos? A lei periódica estabelece que há um padrão, uma repetição periódica das propriedades dos elementos químicos, quando estes são alinhados segundo o número atômico. Por exemplo, vamos observar essa figura aqui, ó. Essa linha é uma fileira dos elementos químicos organizados segundo a ordem crescente de número atômico. E, para uma análise inicial, vamos tomar como referência os gases nobres, que são esses quadradinhos aqui da figura. Ao olharmos para um elemento imediatamente à frente a um gás nobre, encontramos um metal altamente ativo que reage vigorosamente com uma grande variedade de substâncias, inclusive com a água. Esse grupo de elementos é chamado de metais alcalinos, e cada elemento é designado por um triângulo na figura. Então, veja aqui que você tem um gás nobre de número atômico 2, que é o hélio. E logo na frente dele, temos um metal alcalino de número atômico 3, que é o lítio.
Mais na frente aqui, ó, temos um gás nobre de número atômico 10, o neônio. E bem na frente dele temos o metal alcalino de número atômico 11, que é o sódio. Mais na frente aqui um pouquinho, ó, temos um gás nobre de número atômico 18, que é o argônio. E na frente dele temos o metal alcalino de número atômico 19, que é o potássio. Veja então que é um padrão que se repete, ou seja, é um padrão periódico, tá? Os elementos imediatamente anteriores aos gases nobres, ou seja, atrás, né, com exceção aqui, ó, do hidrogênio, são todos também altamente reativos e são chamados de halogênios. Então, veja aqui, atrás do gás nobre de número atômico 10, ó, temos o elemento de número atômico 9, que é o flúor. Mais na frente um pouquinho, aqui, ó, no gás nobre de número atômico 18, temos atrás dele o elemento químico de número atômico 17, que é o cloro. Então perceba novamente que todo elemento antes de um gás nobre, na sequência, né, de ordem crescente do número atômico, é um halogênio. Tá? Vamos lembrar que os halogênios é a coluna 7A. Tá? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Então vamos lembrar aí do ensino médio. Então veja aqui, considerando essas três famílias de elementos, a gente pode perceber que a sequência, né, halogênio atrás, gás nobre e na frente metal alcalino, se repete periodicamente, tá? Ou seja, vai se repetindo, é um padrão, né? E a gente poderia também chegar à mesma analogia se a gente fosse analisar outros elementos. Então, isso a gente chama de periodicidade química. A tabela periódica moderna relaciona os elementos em grupos ou famílias ou colunas, onde os elementos pertencentes a uma mesma família ou coluna possuem propriedades químicas similares. E os períodos ou linhas indicam o número de camadas dos átomos. Os grupos maiores consistem, né, de 5 ou 6 elementos e são chamados de grupos representativos ou grupos A. E eles são enumerados de 1A, ó, até 7A. O grupo 0 é o grupo dos gases nobres. Os grupos menores, encontrados na região central da tabela periódica, são chamados de elementos de transição ou metais de terras raras, sendo eles o 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que são esses três grupos aqui, ó, e depois o 1B e o 2B. No sexto e sétimo períodos, temos os grupos chamados de lantanídeos e actinídeos, esses aqui, ó, que são um grupo de 14 elementos que constitui um grupo especial dentro da seção aqui dos elementos de transição e são chamados de elementos de transição interna ou metais de terra rara pesados. A numeração dos grupos também pode ser feita segundo a ordem sequencial mesmo da tabela periódica. Então, o grupo 1A seria o grupo 1, o grupo 2A seria o grupo 2, aí aqui na sequência, né, o grupo 3B seria o grupo 3, o grupo 4B, aqui dos elementos de transição, seria o grupo 4, o 5B e o 5, né, e assim sucessivamente, fornecendo aí um total de 18 grupos. Bem, como sabemos, os grupos ou colunas normalmente apresentam similaridades químicas mais significativas do que os períodos ou linhas, tá? Entretanto, em algumas partes da tabela periódica, como no meio da tabela periódica, essa parte central aqui, onde se localizam os elementos de transição externa e interna, as similaridades verticais não são tão significativas. Com relação aos grupos, colunas ou famílias, temos aqui a primeira coluna, que é a 1A, que são os metais alcalinos. Esse grupo, né, ele é formado pelos seguintes metais, né, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles têm esse nome porque eles reagem muito violentamente com a água e quando isso ocorre, eles formam hidróxidos, liberando hidrogênio. Esses metais também reagem facilmente com o oxigênio,
produzindo óxidos. Além disso, eles são sólidos e apresentam um único elétron nos seus níveis de energia mais externos, né? Todos subnível S1, a gente vai ver isso mais lá na frente, né? Tendendo a perdê-lo, transformando-se em íons monopositivos. Então, no caso, lítio mais, sódio mais, potássio mais, rubídio mais e assim sucessivamente. Então, todos eles têm tendência a perder um elétron. Na segunda coluna, temos a família 2A, né? Que são chamados de metais alcalinos terrosos. O termo alcalino terroso deriva da forma como eram nomeados seus óxidos. Alcalino se refere à observação de que, quando solubilizados em água, os óxidos, né, desses metais alcalinos terrosos apresentam, né, caráter básico. Eles reagem facilmente com halogênios para formar sais e com água, ainda que, né, não tão violentamente, né, como os metais alcalinos, né, para formar hidróxidos básicos. Todos os elementos desse grupo, né, dessa família, apresentam 2 elétrons no seu nível de energia mais externo, né? Todos são S2, a gente vai ver também isso mais lá na frente. E eles têm, né, a tendência de perder esses elétrons, né, formando aí íons pi positivos, né, como exemplo do magnésio, né, Mg+. Na terceira coluna, temos a terceira família, né, que é conhecida como grupo do boro. Os elementos deste grupo apresentam o número de oxidação 3+, né, e, analogamente, possuem 3 elétrons na camada de valência. Na quarta coluna, temos a família do carbono, né, eles apresentam configuração eletrônica com 4 elétrons na camada de valência e, né, a capacidade de se ligar a vários outros átomos do mesmo elemento, formando cadeias. Tá certo? Na quinta coluna, temos a família do nitrogênio. E, né, a principal característica que a gente pode dizer aqui é que os elementos dessa coluna apresentam configuração eletrônica com 5 elétrons na camada de valência, né? Na sexta coluna, temos a família do oxigênio, que também são chamados de calcogênios, e tem como principal característica 6 elétrons na camada de valência, além de possuírem, né, a tendência de receber 2 elétrons, formando cátions -2, né? No caso, oxigênio -2. Na sétima coluna, né, dos elementos representativos, aí, temos a família 7A, ou família dos halogênios. Halogênios são elementos, né, representativos. E o seu significado, né, do grego é formador de sais. Como principal característica, eles são muito oxidantes e reagem facilmente com metais, não metais, formando sais e complexos e até com gases nobres, tá? E por último, né, temos a família 0, ou a família dos gases nobres, que, como propriedade geral, são inertes, ou seja, são muito, muito pouco reativos. Bem, concernente aos períodos, podemos dizer que são as linhas da tabela periódica e, como já foi dito anteriormente, né, eles indicam quantas camadas que um átomo de um dado elemento possui. E eles vão de 1 até 7. Observe que os períodos variam com relação ao número de elementos. Por exemplo, o primeiro período consiste em somente 2 elementos, o hidrogênio aqui, ó, e o hélio. O segundo e terceiro período possuem 8 elementos no total. O quarto e o quinto possuem 18 elementos cada um, por causa agora aqui do acréscimo de 10 fileiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui dos elementos de transição, tá? E, por fim, o sexto e sétimo períodos apresentam, né, um total de 32 elementos. E aí, em parte, porque agora estão incluídos os elementos de transição interna, os lantanoides, né, que vão do lantânio até o itérbio, ó, 14 elementos, mais o lutésio aqui no final. E os actinoides, que vão do actínio aqui, ó, até o nobélio, aqui, ó, mais o laurêncio. Bom, esses elementos de transição interna, né, eles também podem ser chamados de lantanídeos, né, ou lantanoides, e
actinídeos ou actinóides, tá ok? Na aula anterior, vimos que a tabela periódica moderna reflete a estrutura eletrônica dos elementos químicos. Inicialmente, se analisarmos a distribuição eletrônica de todos os elementos da família 1A, aqui nesse quadro, veremos que para todos os elementos, a distribuição eletrônica termina em S1. Porém, o que muda é o número de camadas, né? Que vai aumentando à medida que vai descendo a coluna, certo? Então, né, dê um pause no vídeo e analise cada distribuição eletrônica para cada elemento aqui da família 1A, tá? Na segunda família, se realizarmos a distribuição eletrônica de todos os seus elementos, veremos que todos eles terminam sua configuração em S2. Olha aqui, tá? S2, 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 significando que todos os elementos da coluna, né, ou da família 2A, apresentam os seus dois últimos elétrons, ou os seus dois elétrons de valência, em subníveis S. Né? E o que muda, né, para cada átomo é o número de camadas. Tá? Então veja aqui, né, por exemplo, no berílio é 2S2, no magnésio 3S2, no cálcio 4S2, né? No estrôncio 5S2, no bário 6S2, tá? E no rádio 7S2. Então, perceba que pelo fato de os últimos elétrons, né, preenchidos estarem em orbitais S, né, os elementos da família 1A e 2A são chamados de elementos do bloco S, ok? E também, né, quando a gente caminha pelo período da esquerda para a direita, elétrons vão sendo adicionados de forma unitária. Então veja aqui que para os elementos, né, da coluna 1A em relação aos elementos da coluna 2A, um elétron é adicionado apenas, né? Já que da esquerda para a direita, né, um próton também é adicionado, tá? E de modo geral também, né, dizemos que os elementos da família 1A eles terminam em NS1 e os elementos da 2A terminam em NS2, onde esse N aqui, né, é o número principal ou o número da camada, beleza? Concernente ainda aos elementos representativos, né, se analisarmos a distribuição eletrônica de todos os elementos aqui da próxima família, a 3A, veremos que todos possuem o último elétron da distribuição eletrônica no subnível P1, tá? Então aqui, 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, 6P1, tá? E veja também, por exemplo, aqui para o boro, que o último elétron preenchido ele se encontra no subnível 2P, né? No caso 2P1. Mas a camada mais externa será todas as que possuem o mesmo número principal. Então, no caso aqui para o boro, né, a camada mais externa será 2s2, 2p1, né? Totalizando 3 elétrons na camada mais externa, ou camada de valência. Para o alumínio, a mesma coisa. O último subnível preenchido é o 3p1, mas a camada de valência será 3s2, 3p1, totalizando também 3 elétrons, tá? Então, eu sugiro para você dar um pause no vídeo, tá? E conferir todas essas distribuições eletrônicas aqui desses elementos da família 3A. Aí eu só queria fazer um adendo para esses elementos aqui de baixo aqui da última linha, né? O nirrônio, o fleróvio, o moscóvio, né, etc, que são elementos artificiais, tá? Produzidos em laboratório, que são elementos que têm um tempo de vida muito curto, tá? Frações de segundos, então não vamos trabalhar nas distribuições eletrônicas deles, porque provavelmente elas devem apresentar muitas peculiaridades, tá bom? Para a família 4A, ou família do carbono, se fizermos a distribuição eletrônica de todos os elementos, veremos, né, que todos os elementos terminam a sua distribuição eletrônica em P2, 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 ou seja,
possuem, né, os seus dois últimos elétrons no subnível P. Mas veja que agora vamos ter um acréscimo na camada de valência, que agora vai envolver os subníveis S2 e P2, ok? Então, por exemplo, para o carbono, os dois últimos elétrons se encontram no subnível 2P, né? Então, no caso, 2P2. Mas a camada mais externa será todas, né, as que possuem o mesmo número principal. No caso, 2S2, 2P2, totalizando 4 elétrons. E a mesma coisa aqui, ó, para o elemento de baixo, o silício, que termina em 3P2. Mas a camada de valência dele vai ser, ó, 3S2, 3P2. Totalizando também 4 elétrons, né? Então, só o que vai mudar aí é o número de camadas, beleza? Então, dá um pause no vídeo aqui também, né? E analise aí, né, os últimos níveis de energia de cada elemento e também o número de elétrons nas camadas de valência aí para cada elemento, beleza? Aí você vai ver que todos eles vão totalizar, né, 4 elétrons. Para a família 5A, o mesmo padrão se repete, tá? Só que agora o último nível de energia preenchido será o P3. Veja aqui, ó, que a camada de valência para todos os elementos envolverá, né, os subníveis S2 mais subnível P3, totalizando aí 6 elétrons na camada de valência, né? Então vai mudar apenas o número principal de acordo com a camada que o átomo se encontra, beleza? Acho que até aqui vocês já entenderam o raciocínio, tá? E não esqueça, né, que à medida que a gente caminha da esquerda para a direita, né, no período, um elétron vai sendo adicionado, né, no orbital P, tá, gerando o elemento subsequente, beleza? Então, né, na família 6A, que é a próxima aqui do lado, tá, teremos como último nível preenchido o P4, mudando aí apenas o número principal de acordo, né, com a camada que o átomo se encontra. Então, no caso, a camada mais externa para os elementos aqui da família 6A vai envolver, né, os subníveis S2 e P4, totalizando aí 6 elétrons de valência aqui para os elementos da família 6A. Para a família 7A, como teremos, né, como último nível preenchido o nível P5, a camada de valência terá um total de 7 elétrons, já que vai ser a soma, né, dos níveis S2 mais P5. Só que aí, né, lembrando que o principal vai ser de acordo com a camada que cada átomo se encontra. Então, por exemplo, para o caso do flúor, né, o último nível preenchido seria o 2P5, mas a sua camada de valência vai ser 2S2, 2P5, né, totalizando aí 7 elétrons. Para o cloro, o último nível preenchido será o 3P5, mas a camada de valência será 3S2, 3P5, totalizando também, né, 7 elétrons na camada de valência, né, e assim sucessivamente ao longo da família, beleza? E a família dos gases nobres ela vai seguir o mesmo padrão, com todos os elementos, né, terminando em S2P6, totalizando 8 elétrons na camada de valência. Na química, isso é chamado de octeto, tá? Esse número de elétrons na camada de valência. E isto confere grande estabilidade para esses elementos, tá? Com exceção aí do hélio, que, como já sabemos, apresenta apenas 2 elétrons na camada de valência, né? Porque a distribuição eletrônica dele é 1s2, beleza? Pelo fato da distribuição eletrônica dos elementos desse grupo aqui, ó, né, da tabela, terminar no subnível P, essa porção da tabela é chamada de bloco P, tá? E os elementos que constituem esse bloco são chamados de elementos do bloco P. E, de modo geral, a gente pode dizer que os elementos desse bloco, né, a configuração eletrônica deles vai terminar em Ns2 mais Np, tá? Onde o número de elétrons do subnível P é o número da família menos 2, tá? E esse N aqui da frente é o número da camada.
Beleza? Bem, então, caminhando pela tabela, chegamos aqui no quarto e quinto períodos, né? Onde nós temos um número maior de elementos, que, como vimos no slide anterior, ocorre em virtude do acréscimo dos elementos de transição, tá? Ou elementos do bloco D, que vamos ver melhor aqui porque recebe esse nome. Para os elementos que se encontram nessa região, os elétrons começam a ser copulados nos subníveis D. Por isso, né, ele recebe esse nome de bloco D, ok? Então vejamos a distribuição para esses primeiros elementos aqui, ó, dessa primeira coluna, tá? O escândio e o ítrio. Veja que a distribuição eletrônica deles termina em D1. Só que a camada, ó, é sempre o período em que o elemento se encontra menos 1, tá? Perceba que o escândio, ó, se encontra na camada 4, mas o último subnível preenchido é o 3D, né? Ou seja, é o número principal menos 1. E o ítrio é a mesma coisa, ó. O último período preenchido é o 4D. E ele se encontra na quinta camada. Então, 5 menos 1 dá 4D. A outra coisa que você tem que observar é o número de elétrons nesses subníveis, tá? Que sempre será relativo à ordem que o elemento aparece no período. Então, o escândio, como ele é o primeiro elemento da sequência para o período dele, né? O último subnível preenchido será 1, né? Então, 3D1. E para o ítrio é a mesma coisa, 4D1. Agora, não confunda o último nível preenchido, tá, com a camada de valência. A camada de valência é a que possui o maior número principal, né? É sempre essa que vem atrás aqui, ó. Então, no caso do escândio, é o nível 4s2. E para o ítrio aqui, ó, né, a camada de valência é o 5s2, belezas? Vejamos aqui a próxima coluna, tá? Que contém os elementos titânio e zircônio. A distribuição deles, tá, termina em 3D2 e 4D2 aí, respectivamente. Ou seja, só foi adicionado um elétron no orbital D, mas a camada de valência continua inalterada em relação ao elemento anterior, ou seja, né, 4s2 para o titânio e 5s2 para o zircônio. Avançando mais um pouco, temos a configuração dos elementos vanádio e nióbio, né, que segue a mesma tendência. O vanádio tendo, né, como último nível de energia preenchido 3D3, porém a camada de valência 4s2, e o nióbio, né, que apresenta como último nível de energia preenchido o 4D3, mas a camada de valência é 5s2, ou seja, o mesmo do elemento anterior, tá? E aqui, para o nióbio, né, vale ressaltar que experimentalmente a configuração eletrônica dele é outra, mas a priori vamos deixar a discussão da configuração eletrônica dele para um outro tópico, tá? Para a gente não perder aqui o raciocínio, beleza? Então perceba que para os elementos do bloco D, o padrão de preenchimento é esse daqui, ó. NS2 N-1D, onde o número de elétrons do subnível D é a ordem em que o elemento aparece no período, tá? E esse N aqui da frente é a camada, né? Ou o período da tabela em que o elemento se encontra, beleza? Nas camadas 6 e 7, né, nós temos um maior número de elementos, em virtude, né, de nessa camada estarem localizados os elementos de transição interna, tá? Nesses elementos, os orbitais F começam a ser copulados. E aqui eu não vou entrar em muitas delongas, pois eu creio que vocês já entenderam o raciocínio aqui da tabela periódica. E, de modo geral, a distribuição eletrônica desses elementos vai terminar em NS2 N-2F, tá? Onde o número de elétrons nos orbitais F vai estar relacionado à ordem que o elemento aparece no período, tá? E perceba que a camada referente aos orbitais F ela vai ser 2 unidades menor, né, que o valor do período no qual o elemento
que nós estamos analisando se encontra, ok? E aí, só para a gente testar, vamos analisar o elemento promércio, tá? Então, perceba que o promércio está situado na sexta camada, o sexto período da tabela periódica, tá? E por estar localizado aqui nessa região, ele vai ser um elemento de transição, logo ele vai terminar a sua distribuição eletrônica em um orbital F, tá? Então, como ele está na sexta camada, então vai ser, né, a distribuição eletrônica dele vai ser 6s2, aí 6 menos 2, 4, F. E como o promércio é o 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o número de elétrons no orbital F vai ser 5. Então, só para a gente testar aí, ó, a distribuição eletrônica dele, ó. Veja que ele termina, ó, 6s2, 4f5. Beleza? Então, para você que ainda não viu isso na escola, sugiro dar um pause, tá? Volta ao vídeo e tentar entender tudo novamente, essa questão da relação entre distribuição eletrônica e tabela periódica, ok? Entretanto, né, certos elementos de transição, eles apresentam distribuições eletrônicas que experimentalmente não condizem com a distribuição que a gente realiza segundo o diagrama de energia, tá? Então, são inúmeros casos, mas podemos citar aí, né, o cromo, o cobre, o nióbio, o ródio e o paládio, tá? E aqui nessa tabela, né, a gente pode analisar as distribuições eletrônicas que seriam obtidas, né, de modo teórico, usando aquele diagrama de energia que a gente já conhece, e aqui do outro lado, né, as distribuições que são observadas experimentalmente, tá? Então perceba que para o cromo, né, um elétron, né, ele migra, né, do orbital 4s para o orbital 3d, né? Então resultando em uma configuração 4s1, 3d5, tá? No cobre, né, é bem parecido, né? Em vez de ele ter essa configuração 4s2, 3d9, então um elétron sai desse orbital 4s, né, e vai para o orbital 3d, né? Resultando numa configuração 4s1, 3d10, certo? Então, para esses dois primeiros casos aqui, a explicação mais conhecida e clássica, né, é de que esses orbitais, né, o 4s e o 3d, eles apresentam energias muito próximas, logo, um elétron, né, migra para um orbital D para torná-lo semi-preenchido, né, como no caso do cromo, ou totalmente preenchido, como no caso do cobre, tornando aí a distribuição eletrônica mais simétrica, né, na eletrosfera. Mas veja que para esses outros elementos aqui, ó, o nióbio, e o ródio e o paládio, esse tipo de explicação não faz sentido. Perceba que para o nióbio, olha só a diferença dele aqui, ó, no teórico, né? 5s2, 4d3. Mas no experimental, ó, 5s1, 4d4, né? Então perceba que um elétron do orbital 5s migra, né, para o orbital 4d, resultando na configuração 5s1, 4d4. Tá? Então veja que aqui a questão da simetria não tem nada a ver, né? No caso do ródio é a mesma coisa, ó. A distribuição eletrônica teórica aí que a gente faz, né, pelo diagrama de energia, indica que ele termina, né, em 5s2, 4d7, mas o experimental, ó, 5s1, 4d8. Então, um elétron, né, migra, né, do orbital 5s para o orbital 4d, tá? Então, veja que aqui também não tem a questão de simetria, não, porque o orbital, né, continua ainda com uma vacância, né? Ou seja, assimétrico. E para o paládio, olha o que acontece, ó. A distribuição que a gente faz segundo o diagrama de energia, né, termina em 5s2, 4d8, mas o resultado experimental, olha só, dois elétrons do orbital
5s migram para o orbital 4d8, tá? Então, até aqui, né, nesse caso, a gente poderia explicar a questão da simetria, tá? Porque aí o orbital 4D vai ficar com 10 elétrons totalmente preenchido. Mas aí qual o critério para isso, né? Para que um elétron ou 2 elétrons, né, aí abre o parênteses, né, saiam do orbital e comecem a ocupar orbitais D, né? Existe algum padrão para isso, né? Pelo visto, parece que não, tá? Mas para resolver esse tipo de problema, é comum, né, utilizarmos de outros recursos teóricos, como no caso o diagrama de Risch-Sutter. Bem, mas o que é, né, esse diagrama de Risch-Sutter, ou diagramas, né, de Risch-Sutter? Bem, eles foram publicados em 1888, né, pelos químicos teóricos Ronald Rich e Robert Sutter, no periódico Journal of Chemical Education, né? Eles foram obtidos através de cálculos computacionais com o intuito de prever, né, adequadamente a configuração dos elementos do bloco D. Nesses diagramas, né, elétrons de spins opostos eles ocupam orbitais diferentes, tá? Os orbitais que possuem elétrons com spin mais meio são chamados de orbitais alfa, e orbitais que possuem elétrons com spin menos meio são chamados de orbitais beta, tá? Os orbitais beta, eles são mais energéticos que os orbitais alfa, por possuírem, né, o momento de spin diferente. Isso aí em química computacional chama de método irrestrito, né, uma abordagem irrestrita, tá? E o princípio do preenchimento é o mesmo que vimos no método de Aufbau, né? Começando pelos orbitais de menor energia até os orbitais de maior energia. Bom, e aqui embaixo, né, nessa figura, temos um exemplo, né, de um diagrama de Risch-Sutter, tá? No eixo Y temos as energias dos orbitais, tá? E no eixo X o número atômico dos elementos de transição, tá? De um determinado período. Aqui no caso, o quarto período. Então veja que os orbitais 4s e 3d são divididos em dois tipos de orbitais. Os orbitais alfa, que apresentam elétrons com spin para cima, e os orbitais beta, que apresentam elétrons com spin para baixo. Onde os orbitais beta têm a maior energia. Olha só aqui, ó, à medida que vai aumentando o número atômico, ou seja, à medida que a gente vai caminhando, né, pelo período da esquerda para a direita, as energias desses orbitais vão diminuindo. Só que as energias dos orbitais D, elas diminuem numa taxa maior do que as energias dos orbitais S. Chegando ao ponto, né, que esses orbitais D, eles ficam com energia menor do que os orbitais 4s, tá certo? Então, dá uma pausa no vídeo, né, e tente perceber isso daí, né? Bem, agora que já entendemos, né, vamos testá-los, né, para prever a configuração eletrônica de alguns elementos, principalmente aqueles, né, que fazem parte das exceções, tá ok? Então vamos começar com o escândio, né? Veja que o escândio termina em 4s2, 3d1, totalizando 3 elétrons, né, para os dois subníveis, que é o que interessa para a gente. Então a gente vai agora voltar aqui para o nosso diagrama de Risch-Sutter, né, e distribuir esses 3 elétrons segundo a ordem de energia em que os orbitais se encontram para o escândio, aqui, ó, tá? Então, o primeiro orbital da sequência, o 4-alfa, a gente insere um elétron. E daí vai para o próximo, né? Que é o orbital 4s-beta. E daí a gente insere mais um elétron. Agora, né, como já foram 2, falta só mais um elétron para ser preenchido, né? E terminar a distribuição eletrônica do escândio. Então, a gente coloca esse último elétron que está faltando no orbital da vez, que é o orbital 3d-alfa. Daí agora é só somar os elétrons que se encontram nos orbitais
tá? Do mesmo tipo e atribuir a configuração. Então, no caso, 4s2, porque um elétron é do orbital 4s alfa e o outro do 4s beta, mais 3d1, né? Que é o elétron aqui, ó, que foi atribuído para o orbital 3d alfa. Viu? Olha só, aí ficou 4s2, 3d1, tá? Moleza. Agora vamos para o titânio. Veja que o titânio, né, ele termina a sua distribuição eletrônica em 4s2, 3d2, ou seja, um total de 4 elétrons nas duas últimas camadas. Sabendo disso, né, agora eu vou aqui para o diagrama e distribuo esses elétrons aqui de acordo com o sequenciamento de orbitais que é característico do titânio, segundo esse diagrama de Richter-Sutter. Então, o primeiro elétron eu vou colocar aqui no orbital 4s alfa. O próximo elétron para o orbital 4s beta. Agora restam, né, só mais 2 elétrons, que eu vou colocar tudo aqui nesse orbital 3d alfa, tá? Aí você pode perguntar, professor, mas não tem que botar no próximo? Não, lembra que o orbital 3d, ele aguenta, né, 5 elétrons desemparelhados. Então, cada orbital desse aqui, ó, 3d alfa, 3d beta, né, comporta no máximo 5 elétrons desemparelhados, tá? Bom, então veja que a distribuição do titânio, ó, ficou 4s2, porque é um elétron do orbital 4s alfa e outro do 4s beta, mais 3d2, porque foram 2 elétrons que nós atribuímos ao orbital 3d alfa. Beleza? Moleza, moleza, né? Bom, agora vamos para o cromo, né? Então veja que a ordem de distribuição, né, altera um pouco por causa aqui do sequenciamento dos orbitais, né, que eles vão apresentar níveis de energia diferentes. Então, ó, o 4s alfa, né, ele é o primeiro, depois vem o 3d alfa, que é o segundo, 4s beta ficou mais energético que o 3d alfa, e lá em cima, né, o 3d beta. Então perceba aí que houve uma inversão, né, na ordem de energia para esses orbitais, né? Então, para o cromo, ó, o orbital 3d alfa, ele possui uma energia menor do que o orbital 4s beta. E, consequentemente, isso vai resultar em uma alteração, tá, na distribuição eletrônica para este elemento. Bom, então sabendo disso, agora é só distribuir aí os elétrons, né, das duas últimas camadas do cromo, tá? Então veja que o cromo, independente da distribuição que você esteja considerando, se é teórica ou experimental, ele vai ter um total de 6 elétrons nesses dois últimos níveis. Diante disso, você se dirige ao sequenciamento de orbitais aqui, que é pertinente ao cromo, e realiza a distribuição desses 6 elétrons. Então, o primeiro elétron vai ficar aqui, ó, no orbital 4s alfa, tá? E os 5 restantes no orbital 3d alfa. E como eu não tenho mais elétrons para distribuir, porque já foram 6, né? Então, a distribuição eletrônica vai ficar, ó, 4s1, porque tem somente um elétron no orbital 4s, e 3d5, certo? Olha aí como ficou certinho, né? Com relação experimental. Agora vamos testar para o cobre aqui do final. Ó. Então veja que o cobre, ó, ele tem, ó, 11 elétrons nos dois últimos níveis de energia, beleza? Sabendo disso, eu venho aqui para cá para o diagrama de Richter-Sutter, né? E veja aí a ordem dos orbitais, tá? Calculados para o cobre. E aí eu só faço agora a distribuição desses elétrons, também começando do orbital de menor energia, indo para o de maior energia. Então veja aqui que para o cobre, né, o orbital de menor energia é o 3d alfa. Logo, eu já coloco, né, todos os 5 elétrons desemparelhados, tá? Depois sigo a sequência, né, coloco um elétron no orbital 4s alfa, tá? Porque ele só aguenta um elétron. Depois coloco, né, os outros 5 elétrons restantes no orbital 3d beta, tá? E aí fechou. Então, se eu juntar tudo, né, eu tenho um elétron em um orbital do tipo 4s
E os outros aqui, ó, 5 mais 5, 10 elétrons em orbitais do tipo D, né? Ou seja, 3D10, ok? Então aí vai fechar, ó, 4s1, 3D10, de acordo com o experimental. Beleza, gente? Viu como não é difícil? Bom, aí aqui, ó, existe o diagrama, né, para os elementos do quinto período, tá? A ordem muda um pouquinho, tá, de energia, mas o uso é o mesmo. Então, dê um pause nesse vídeo e tente agora conferir aí, né, a distribuição eletrônica dos dois últimos níveis de energia para esses elementos aqui, ó, nióbio, ródio e paládio. Então, faça a distribuição e veja se bate aí com a configuração eletrônica obtida experimentalmente. Beleza, galera? Bom, aqui eu vou terminar esse vídeo, tá? A primeira parte desse vídeo, para não ficar muito longa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na parte 2, onde nós vamos dar continuidade a esse assunto. Beleza, galera? Então, um abraço e até a próxima aula.